Resposta que é o doutor Rafael Pablo, que é o terceiro vídeo, Maria sempre virgem, ele quer provar que Maria teve filhos e filhas. Engraçado, a gente consegue provar nos próprios versículos dele que é uma mentira desses protestantes. Maria toda pura, sempre virgem. Aí vem o dogma, reconhecido pela igreja, alicerciado na escritura, Rafael Pablo, aos seus seguidores. Ele está usando Mateus 13, 53 ao 55. Já demos a resposta no primeiro e segundo vídeo. Vamos continuar. Mãe, não são seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Assim. Muito bem. Onde está aqui nesse texto qualquer coisa que nós podemos levar em consideração para inferir que esses irmãos de Jesus não seriam filhos do carpinteiro e filhos de Maria? Absolutamente em lugar nenhum. Mas vamos para o segundo texto. O segundo texto está em Mateus 12, do versículo 46 ao 50. Diz o seguinte: Jesus falava ainda à multidão quando veio sua mãe e seus irmãos e esperavam do lado de fora a ocasião de lhe falar. Disse-lhe alguém: tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar-te. Jesus respondeu-lhe: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E apontando com a mão para os seus discípulos, acrescentou: eis aqui minha mãe e meus irmãos. Todo aquele que faz a vontade do meu Pai que estás nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Pois bem, eu não sei, cara, que dificuldade que os protestantes têm de entender em Mateus 12, 46 ao 50. Olha só, irmãos na fé, tanto que o Cristo aponta para os seus discípulos. Esses são meus irmãos, essas são as minhas irmãs. Quem? 50, Mateus 12, 50. Todo aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. E o texto, resumindo aqui, momento nenhum está falando que é filho de Maria com um casamento com todos os santos. São José também, São José, ele é santo. Certo? Ó, Jesus falava ainda à multidão quando veio sua mãe e seus irmãos. Não fala. Jesus, ó, se fosse assim, realmente os protestantes estavam certos. Jesus falava ainda a multidão quando veio sua mãe, os filhos de Maria, irmãos também do Senhor Jesus Cristo. Aí sim ia estar mais correto o texto. Não. Quem são esses irmãos? Romanos 8, 29. Essa multidão de irmãos. Quem são esses irmãos? Atos Apóstolos 14. Orando junto com Maria. Irmãos na fé. E parentesco próximo. Adelfos. Porque o evangelista São Mateus, ele usava a Septuaginta. Simples entender isso. Mas vamos lá, né? Eu acho que esse cara quer ver tanto Maria, pô. Quer ser igual a nós, cara. Apaixonado por Maria. Mas tem vergonha de abaixar as portas da sua igreja, como o pastor fez, e reconhecer que estava errado. esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Pois bem, mais uma vez, o contexto aqui dá a entender que esses irmãos de Jesus não seriam filhos de Maria. Pelo contrário, na grande maioria dos textos, os irmãos de Jesus são sempre citados estando com Maria. Não faz nenhum sentido acreditar que esses filhos não seriam filhos de Maria. Na verdade, se não fossem filhos de Maria, Maria passava mais tempo com seus filhos ilegítimos do que com seu filho legítimo, que era o Filho de Deus, Jesus Cristo. Não faria sentido nenhum. Quer saber por quê, meu irmão? As mulheres e os filhos na fé que se converteram e seguem o Senhor Jesus Cristo. Maria acompanha Cristo, meu querido, até na sua missão. Desde lá do Amargedouro, quando Cristo nasce, desde o ventre de Nossa Senhora até na cruz. Então não tem como, meu irmão. Não tem como. Mas vamos lá, né? Como disse o nosso saudoso Paulo Leitão, né? A igreja, ela começou pequenininha, ali na Amargedouro, com Maria, São José e os 3 reis magos. Simples. Que tornou essa instituição característica maior da face da terra. Mas vamos lá, né?
Então, como eu disse mais uma vez, a própria leitura natural do texto nos leva a concluir que os irmãos de Jesus eram filhos de Maria. Vamos para mais um texto. Aonde, meu querido, está escrito aqui? Não, aonde você está vendo isso aqui? Que são filhos de Maria? Mateus 12, 46 e 50. Aonde? Ou você pega Marcos 3, 31, 35, Lucas 8, 19. Aonde o texto está falando? Jesus falava ainda, a multidão, quando veio sua mãe e seus irmãos. Não está falando que é filho de Maria, seus irmãos. E tanto que Jesus aponta ali, ó, para os seus discípulos. Porque aquele que faz a vontade. São minha irmã, minhas irmãs, minhas mães e etc. Mas vamos lá. Aqui ele está tentando adulterar, mas não conseguiu nada ainda. Nada. Eu faço um desafio, portanto, me mostra na Bíblia o pecado, a transgressão de Maria e mostra os filhos, o nome. Não tem como. Filho de Maria. Vamos para mais um texto. Nós estamos agora em João 2. E em João 2, nós temos aqui em cima, olha só, no versículo 12, na versão católica, diz o seguinte: depois disso, desceu para Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos. E ali só demoraram poucos dias. Mais uma vez, está ali a mãe de Jesus, está os irmãos de Jesus, está os discípulos de Jesus. Se você ler, você vai entender a mãe de Jesus como Maria, você vai entender os discípulos como os discípulos, mas para a Igreja Católica, ao ler seus irmãos, você João tem que ler 2, seus 12. irmãos, não filhos de Maria. A interpretação apenas para os seus irmãos deve ser diferente de todo o restante do texto. Vamos, olha só, ele não explicou esse texto. João 2, 12. Depois disso, desceu para Cafarnaum com sua mãe e seus irmãos e seus discípulos. E ali só deram poucos dias. Lê o texto todo, meu querido. Tá ali na boda de Caná. Lê o texto todo. Olha só. 3 dias depois, celebrava a boda em Caná da Galileia, e achava-se ali a mãe de Jesus. Também foram convidados Jesus e os seus discípulos. Ó. Olha só. Por que não coloca logo primeiro? Ali foi convidado seus irmãos e seus discípulos. Porque os discípulos é que a Bíblia cita os irmãos. Na fé. E tem uns parentes próximos, né? Como o Tiago, que é primo de São Jesus. Ou de Jesus. Olha só. Lê o texto todo. Não provou nada. Mas vamos lá. Eu acho que ele quer muito ver Maria. Pô. Eu acho que ele quer ser mariano. Do restante do texto. Vamos para mais um texto. João 7, do versículo 3 ao versículo 5, que diz o seguinte: seus irmãos disseram-lhe: parte daqui e vai para a Judéia, a fim de que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Pois quem deseja ser conhecido em público não faz coisa alguma ocultamente. Já que fazes essas obras, revela-te ao mundo. Com efeito, nem mesmo seus irmãos acreditavam nele. Mais uma vez, nós temos aqui João falando dos irmãos de Jesus. Inclusive, não sei se você se lembra, nós lemos alguma coisa a respeito de que os irmãos de Jesus, os filhos de sua mãe, não acreditavam em Jesus. Lembra lá no Salmo? Salmo Messiânico 69? Não, já falamos que é os judeus. Quando você pegar aqui ele se estrepa de novo. Ó. Olha só, os irmãos de Jesus são os judeus que negaram ele. Ó. João 16. Disse ao que vendia as pombas. Ó, o 17. Lembrava-se então os seus discípulos do que está escrito: o zelo em tua casa me consola. Salmo Messiânico, certo? 68, versículo 10. Olha só. Quem são esses irmãos? Os judeus. Cristo está ali aonde? O templo. Chicoteando todo mundo, aquele comércio. Que os irmãos de Jesus que desprezaram e renegaram ele, que são os judeus. Aqui está falando, olha só. Lê o texto todo, meu querido. Olha só. João 7, do 3, para você entender, ó. Do 1. Depois disso, Jesus percorreu
a Galiléia. Ele não queria deter-se na Judéia, porque os judeus procuravam tirar a vida. Aproximaram-se à festa dos judeus, chamado do tabernáculo. Seus irmãos disseram-lhe: parta daqui e vai para Jerusalém, para Judéia, a fim de que também teus discípulos vejam as obras que fazem. É só, o texto vai dando a referência a quem são esses irmãos. São os discípulos. Quem desprezou Cristo? Os seus irmãos, judeus. Que Cristo ele é judeus. As 12 tribos ali, de Levi, a tribo de Dan, a tribo de Manassé, a tribo de José, eles são vistos como irmãos. Mas vamos lá. Para você entender, João 7,14, lá pelo meio da festa, Jesus subiu ao templo e pôs a ensinar. Os judeus se admiravam e diziam: este homem não fez tudo, onde vem? Pois, os judeus. Quem não acreditava em Jesus Cristo é só a parentela. Seus irmãos judeus, seus primos, seus parentes próximos e seus irmãos da sua pátria. Aqui não prova nada também. Como eu disse, se for meditar o Salmo 69, messiânico, agrega pecado a Jesus Cristo. Só você ler todinho o Salmo, não catar um versículo só. Rafael Pablo, até agora você não provou nada. Eu acho que você quer conhecer muito a fé católica e tem vergonha de assumir. Que até agora você não provou nada. Em Jesus. Lembra lá no Salmo 69? Deixa eu voltar aqui, Salmo 69. Tornei-me um estranho para os meus irmãos, um desconhecido para os filhos de minha mãe. E aí, em João 7, no versículo 5, diz: com efeito, nem mesmo os seus irmãos acreditavam nele. Pura coincidência bíblica, absolutamente pura coincidência bíblica. Não tem nada a ver com os irmãos de Jesus serem filhos de Maria. Que estodinho mais sem pé, sem cabeça, pô. Já vi apologeta mais versátil. Isso aqui tá muito simples, pô. Então, você percebe que o que o ex-pastor Eduardo Farias faz é colocar um sentido no texto que não está lá? Porque se você ler o texto naturalmente, você vai chegar à conclusão que Jesus... Tá ótimo, aqui essa aqui é a terceira resposta, tem mais vídeo. Olha só, para você entender quem são esses irmãos do Senhor Jesus Cristo. É simples. Você pega aqui, Romanos. Tô usando Bíblia, tá? Bíblia. Você fala que não usa Bíblia. Romanos. Você pega Romanos, olha só. Romanos 8. Olha só. 8. 29, Dá um zoom aí. Você vai entender, Sim, Maria teve muitos filhos, sim. Filhos e filhas. Muitos. Mais de 500 irmãos Jesus teve. E mais ainda, até hoje, se você for contar, toda a igreja católica que está perconizada em todo o mundo, são filhos de Maria, irmão do Senhor, adelfos na fé. Já aqueles que não tem Maria por mãe, já não sei o que são, certo? Os que ele distinguiu de antemão, também os predestinou para ser conforme a imagem de seu filho, a fim de que esse seja o primogênito entre uma multidão de irmãos. Ó que hora que eu tô gravando esse vídeo, meu querido, Certo? Uma multidão de irmãos, tendo por primogênito o verbo, João 14, o único filho de Maria, entre uma multidão de irmãos, certo? Agora você pega Zacarias 12. Deixa eu ver se é isso mesmo. Olha só, é 12:10, Suscitarei sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém um espírito de boa vontade e de prece, e eles voltarão os seus olhos para mim, farão lamentações sobre aquele que ultrapassaram como se fosse um filho único, eles chorarão amargamente como se chora um primogênito. A profecia de Simeão já disse. Quem é esse aqui que foi transpassado? Que vão chorar como um filho único, primitude de Nossa Senhora, o filho único. A profecia de Simeão, o evangelho de São Lucas, dá essa resposta.
o único Filho de Maria. Ó. Ao fim de ser revelado os pensamentos de muitos corações, mas para transparar a tua alma. Só. Quem está sendo transpassado? Maria está chorando ali pelo seu primogênito na cruz, filho único, como Simeão profetizou, que sendo martirizado, certo? E Lucas 2, 7, deu à luz seu filho primogênito, voltando em faixa, reclinou-se num presépio, porque não há lugar para ele na hospedaria. Olha só. Mas vamos lá agora, 1 Coríntios, para finalizar esse terceiro vídeo, que eu vou estudar um pouco, não vou fazer mais. Tem muita coisa para estudar, muita coisa para escrever. Olha só. 1 Coríntios. Agora o protestante ele se estrepa. 15. Ó. 15. Pode pegar até a Bíblia protestante, essas Bíblias adulteradas, fundo de quintal. 6, ó. Depois apareceu a mais de 500 irmãos, de uma vez, dos quais a maior parte ainda vive. Alguns já são mortos. Mortos. Depois apareceu a Tiago, em seguida a todos os apóstolos. E por último, de todos apareceu também por mim, como um abortivo, porque eu sou o menor dos apóstolos. Eu não sou digno de ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Você não é digno de ser chamado cristão, porque você perseguiu a igreja de Cristo. Você tem que se converter, igual Paulo se converteu. Paulo perseguiu essa igreja. Paulo devastava essa igreja. Paulo odiava essa igreja. Como vocês. Agora deu a vida por essa igreja. Se tornou mais um filho da bem-aventurada, toda pura, toda santa. Eu gosto desse roteiro que eu aprendi com um super apologético que eu estudo muito. Muito interessante os vídeos dele. Estou apaixonado pela pregação dele, pelo estudo dele. Mais um também que está aí me incentivando mesmo. Muito interessante, pô. Mas é assim mesmo, pô. Os caras tentam, mas não conseguem, pô. Ah, fica mandando versículo aí, xingando, irmão. Para. Porque a verdade incomoda. Essa é a verdade. Eu não tô aqui pra se aparecer, meu irmão. Tanto que meu canal nem é conhecido ainda. Preciso de 200 pessoas para monetizar meu canal, para o canal ficar conhecido. Mas o meu foco não é isso, meu. O foco é levar a palavra, o evangelho simples e humilde. O meu lugar aqui é humilde, eu sou humilde, sou pequeno, filho de Maria. Pequeno servo, filho de Maria. Simples, meu irmão. Não estou degrinindo a sua fé, estou defendendo a igreja. Olha só, eles que estão degrinindo a igreja. Meu papel é o quê? Tito 9, combater que ele contradiz a sã doutrina, com uma verdadeira sã doutrina. Olha só, não provou nada até agora. É o terceiro vídeo. Não prova nada, pô. Não prova nada. Salve Maria, sou missionário São Roberto. Tanto no Velho Testamento e no Novo Testamento. Não prova nada. Velho Testamento tem a prefiguração de Nossa Senhora. Tem a prefiguração de sua virgindade. Tem as prefiguração que Deus vos dará um sinal, Isaías 7,14, Apocalipse 12,1, já se torna esse sinal verídico e por aí vai, meu irmão. Salve Maria, sou missionário São Roberto.